Onde nós estamos? Na mata? A teoria que é mais presente como um segredo ali no jardim sempre foi principalmente relacionada com a noção de mundo entre os mundos, de limbo, vida após a morte, tipo de coisa. Literalmente é aquela teoria básica de que os personagens morreram e foram pro limbo. Não me surpreende já que toda a ambientação e até mesmo temas envolvem uma tonalidade mórbida e decrépita, apesar de usar um subtexto ou face infantilizada, por ser uma série infantil, é claro. Apesar disso, há algumas coisas nesse desenho que perturbam um pouco minha cabeça. É como se por trás de tudo isso houvesse uma opressão, uma espécie de violência que usa a capa, ou melhor dizendo, uma fantasia de Halloween infantil para poder se mostrar ao mundo e não ser julgado de uma forma negativa. Não tô dizendo que essa será uma mensagem de ódio, mas uma mensagem que dialoga bastante com algo que a gente não entende por completo ainda. Quase como uma tradução incompleta dos desejos íntimos dos criadores que inclusive nós compartilhamos. Uma expressão direta do fundo da alma de uma pessoa tentando ser compreendida, através de signos e símbolos, sendo esses os mais famosos da época que a obra foi criada. O que eu tô querendo dizer é que o segredo ali no jardim, ou Over the Garden Wall, é uma espécie de grito inaudível pra mim. Mas do que eu posso experienciar dele é com certeza o mais próximo do que eu posso sentir como a melhor experiência que eu já tive com uma obra artística. Com os anos passando, eu vejo a teoria principal de o segredo no jardim, ficando cada vez mais ultrapassada. E eu não digo isso, dizendo que ela é uma falha, porque, no final das contas, ela é evidente de que no universo os personagens transitam e estão claramente em uma espécie de vida após a morte, com um fenômeno sobrenatural, que os meninos têm esse lance de ter que passar e superar, não sei o que, com a ameaça de morte ou a promessa da jornada do herói. Melhor dizendo, uma simples fuga da perdição. Eu falei sobre jornada de herói com o intuito de tirar sarro. Essa história aí não é sobre heroísmo. Ninguém aqui é salvo, mas retornado ao lar de antes. E com receio de ter que passar por tudo isso de novo. Dizer que essa história é sobre heroísmo quer dizer que o mal ou um problema foi derrotado e usado como lição no final da história para fortalecer o herói. E isso aconteceu mesmo. Mas aqui, todos os personagens recebem o que antes eles já tinham, como um aprendizado bem específico e sem um senso de vitória evidente. Mas sim um de alívio, afinal de contas, ninguém aqui foi derrotado. E a cena final da fera nem pode ser entendida como uma vitória sobre o inimigo. Não é uma catarse comum que vemos nas histórias arquetípicas de heróis, mas sim outro tipo dela. O alívio de que tudo isso acabou. É por isso que eu acho irônico ver essa história como algo envolvendo heroísmo. Não que alguém realmente chegue dizendo que tem heroísmo em um segredo ali no jardim. Não vejo ninguém falando isso. Mas, é muito comum chegar e dizer que o segredo ali no jardim é uma espécie de jornada do herói. Que eu não acho que faz sentido. Toma, senhor da mata. Eu tenho os meus próprios problemas pra resolver. Esse é seu. Eu e meu irmão vamos pra casa. Wurt e Greg voltando pro mundo vivo, Beatrice voltando pra casa com sua família ainda com a noção dos erros que ela cometeu, o lenhador e sua filha finalmente se encontrando depois de sei lá o quê. E sim, claro, todo mundo aprendeu alguma coisa com tudo isso. Podendo, por exemplo, o lenhador aprendendo a amar mais sua filha depois de quase perder ela, Wurt aprendendo a ser um irmão melhor e Greg aprendendo que roubar é feio. Mas, diante de tudo isso, o heroísmo não é evidente. Na verdade, o que realmente é evidente é que todos tinham algum problema interno que deveria ser resolvido por eles mesmos, entendido por eles mesmos e confrontado por eles mesmos. Está presa. Acho que vamos passar um tempinho juntos. O fator heroísmo deixa de ser um elemento de um único personagem e vira um tema que todos rodeiam e finalizam no último episódio. Logo a gente entende que essa série, ou melhor, o desconhecido como fator, no caso local, é sobre personagens descobrindo seus próprios problemas e resolvendo eles no final. A essência desse mundo é essa, algo que entra em diálogo com a própria jornada do herói. Mas ao dizer isso, eu tô me contradizendo, não é, pô? Os personagens enfrentaram seus problemas e os derrotaram, em seguida aprenderam algo com isso, absorveram a experiência e se fortificaram com ela. Porém, eu também digo que não tem heroísmo em lugar nenhum. As características da jornada de herói estão aí. Superar um obstáculo, crescer e voltar pra casa. Claro que estão presentes. Só que eu acho um erro drástico pôr o nome herói nisso tudo. Sendo que todos os personagens não estão ligados entre si. Claro que eles interagem entre si, mas eles não estão ligados. Sua jornada de herói é individual e egoísta e, em certa forma, apta para sacrificar a vida alheia. Como Beatrice pretendia. Parece que você é o maior mané onde mora.
Muito obrigado. Adelaide, temos que conversar. Você trouxe tudo aquilo que eu pedi? Eu achei 2 irmãos perdidos na mata, mas não posso dá-los pra você, Adelaide. Eles precisam ir. Beatriz, por que você tá fingindo que eu sou sobrinho desse homem? Precisamos de dinheiro. Tá enganando ele? Na verdade, eu tô mesmo tentando roubar ele. Seria então o desejo de se livrar de um mal e consumi-lo com força pra si mesmo algo heróica? Todos agiram pelo seu benefício próprio, e se formos parar pra pensar, quando tudo acaba na série, tudo acaba só, não tem mais ninguém além de você mesmo. Eles se separam em um ponto em comum, que seria esse local frio, escuro e nervoso, e sem saída aparente, com um entendimento do Halloween. Aliás, é visto como um momento de transição dos espíritos de volta pro mundo normal. Claro que a gente vai ter um episódio que o Ort salva a garota amaldiçoada lá, pô. Mas, tipo, ele salva ela pra quê, mano? Não é porque ele é um herói, é porque ele vai morrer se ele não fizer isso. Saudades, espírito! E vai embora e não volte mais! Com tudo isso, eu não deixo de sentir um gosto amargo, tá ligado? Um gosto individual, egoísta, egocêntrico, dando a entender que, tipo, se fosse dado de um jeito diferente, toda essa história ia ter finais completamente macabros, violentos, que a gente não esperaria. Pelo menos não uma série de criança. Tipo, será que todo mundo teria sua salvação como teve? Ou cada um usaria o outro pra ter o que quer? O tom que essa linha de raciocínio deixa na mesa é de que o ambiente nunca foi amigável e acolhedor. É claro que ele não é, tipo, pô, todos estão entre a vida e a morte, paz não vai ser servida de bandeja, ela vai ser arrancada do povo. Uma coisa que sempre foi presente nessa série é em como ela tem um teor de conto de fadas antigo, e não teve uma alteração, assim como nós temos com o Pinóquio original. Os antigos contos de fada poderiam ser considerados uma espécie de dark fantasy, onde a história, o modo como ela acontece, tem uma função de se preocupar muito se ela é agressiva demais ou leve. Contos de fadas não são sobre a história, mas sobre a finalidade. Eles são apenas um meio para um fim. E parece que temos uma tendência primordial estranha que nos faz querer pôr um terror de terror em histórias, sem motivo nenhum, em aspas. Na verdade, motivos não faltam, sinceramente, e faz até sentido ser desse jeito, porque contos de fadas inicialmente não eram para crianças, mas sim para adultos. Com o passar do tempo, que passou a ser normalizado para o público infantil. Apesar dos conteúdos violentos, quando buscavam contar uma história que provocava aprendizado, sempre tinha de haver um gosto amargo, assim. Essa tendência de naturalizar uma retratação mais animalesca, no sentido de não ser aconchegante com a suavização da narrativa, de sempre haver um final feliz, ou um personagem que é intrinsecamente bom e nunca faria um mal para um verme, que hoje em dia tem sobra. Alguns até trazem o argumento de que contos de fadas ensinam crianças a terem medo. Tipo, mentira, isso não é. Crianças aprendem muito mais com abstrações do que com um sentido literal das coisas. Até mesmo se sentem mais compelidas a acreditar no fantasioso do que no real. Você consegue até ver isso sendo eficaz se você contar uma história para, tipo, não se aproxime dos rios perto de sua vida, senão você pode se afogar e morrer. Em relação a não se aproxime do rio, senão uma mulher sapo vai pegar seu pet, puxar para as profundezas e usar seus braços e pernas como ingredientes para o almoço dela. No trecho do artigo Violência e Medo em Contos Folclóricos de David Baldin, em muitos contos folclóricos e tradições orais, esses predadores são criaturas imaginárias como trolls, ogros e gigantes que servem para assustar as crianças e afastá-las de situações perigosas. Não é o conto folclórico que assusta, mas o estigma em torno de tais contos. Afinal, nós humanos nascemos sem medo. Aprendemos a ter medo, primeiro e principalmente por nossos pais. Quando eles mesmos enfrentam o medo como um nó constante de medo em seus corações, mentes e barrigas, medo. Esses monstros são caricaturas de perigos reais. E esses perigos são claramente caricaturas não apenas de coisas e eventos, mas de pessoas também. O que veio fazer, meu benzinho? Que passarinho é esse com você? Ela é... Eu sou a Beatriz. Eu e as duas criancinhas nos perdemos no caminho e... Sem passarinhos na minha taberna! Sem passarinhos na É sua... mau agouro quando um pássaro azul entra pela porta. Dá azar! E claro, isso não vai fugir de discriminações ridículas, Cidade. dependente das épocas e atitudes políticas do indivíduo que criou esse monstro. Não querendo me aprofundar muito nisso e apenas dando uma leve tocada nesses assuntos, as bruxas clássicas são mulheres feias, trolls são homens primitivos e goblins são pessoas com nanismo, quem diria.
E não me surpreende nem um pouco quando uma criança, por exemplo, vê uma pessoa com esse tipo de característica e logo em seguida o chama de tal monstro. Eu mesmo vi uma criança vendo uma pessoa com nanismo e logo em seguida chama ela de... esqueci um monstro, mas era alguma coisa parecida. Esse ato de pôr violência em contos não é uma atividade somente adulta. É bem comum, na verdade, isso acontecer também com adolescentes e crianças. Eu tinha falado mais cedo sobre Dark Fantasy, que lembra Dark Fairy Tales. E a gente pode ver um paralelo entre isso e creepypastas. Mas primeiro eu vou esclarecer o que é como definição uma Dark Fairy Tale. Meu Deus. Conto de fadas obscuro, em sua tradução em português, seria um conto de fadas que contém conteúdo fantástico, porém o final diverge um pouco do que a gente está acostumado. Ao invés de o Pinóquio virar um garoto através do poder de uma fada, ele teve que matar uma criança e usar o corpo dela como uma casca. Ou como chapas vermelhas sobre sedução e assédio, você sabia disso? Mas no fim tem o objetivo de contar uma lição, apesar de usar um cenário violento. E é muito sobre isso mesmo, tipo, violência. É de se esperar que o ser humano tente expor sua violência através de outros meios, já que ele está totalmente suprimido de suas vontades primárias. Por isso não ser algo de glamour para a sociedade. Não apenas violência, mas várias outras necessidades, ou melhor dizendo, vontades imediatas não filtradas, são suprimidas e colocadas em silêncio. E é uma jaula por não serem úteis ou aceitas em um grupo. Tipo, Freud chamaria isso de conteúdo recalcado, por exemplo. Tipo, não é de surpreender que existe tanto personagem doppelganger no mal. A sombra que o protagonista rejeita. Por isso a fantasia é um refúgio importante. Através dela a gente pode visualizar ou materializar esses elementos da humanidade que são considerados negativos. Então sentimos um refúgio, tipo videogame, série, qualquer tipo de meio é viável para experimentarmos essas coisas que não podemos exprimir. Por isso que creepypastas, Dark Fantasy, são coisas tão comuns e tão relacionadas. Umas vêm da mesma sede, que seria incitar um macabro algo infantil, ou só incitar um macabro mesmo. E trazer um macabro fantasioso como uma forma de revisitar os tempos antigos da infância, onde tudo é desconhecido e mágico, assustador e perigoso, onde pode haver tanto pavor quanto maravilhas. Por isso que contos de fadas obscuros são tão importantes para o ser humano. Eles são um retorno aos dias antigos de ignorância e magia, que quando lembrado, se for lembrado, a gente vai experienciar a nostalgia de alguma forma. E realmente o que eu mais sinto assistindo essa série é uma nostalgia estranha. Afinal, não sou completamente familiarizado com todos os conteúdos estéticos, muito menos com os visuais de personagem, mas ainda assim eu sinto uma nostalgia, que ironicamente me é familiar. Isso me faz lembrar de um trecho do livro de O Desenvolvimento da Personalidade de Carl Jung. É justamente nesses momentos que se experimentam um sentimento todo próprio e familiar, quando uma parte muito languida da nossa juventude entra de novo em vibração, sem atingir o estado consciente, mas apenas com o que é enviado para a consciência, um reflexo de sua intensidade emotiva. O que isso quer dizer? Que é tipo como se fosse alguma coisa dentro de você batendo, um eco antigo que você já escutou muito tempo no passado, finalmente esse som se repetindo. Esse som que, apesar de você ter esquecido dele, você ainda consegue o reconhecer. Eu não necessariamente precisaria experienciar tudo o que há de comum na série por sentir essa nostalgia, mas sim alguma coisa geral, algo que tem em comum com a série, que é justamente esse conceito vago e solto do desconhecido e seu pavor que causa indiscriminadamente. Não apenas Dark Fantasy, o segredo lá no jardim. Eu vou chamar de Over the Garoa a partir de agora. Over the Garoa há um misto de categorias de fantasias diferentes. Vamos ter a fantasia liminal, quando os personagens voltam pro mundo real, sem realmente ter noção de que tudo aquilo que eles viveram é real, não foi um sonho não, meu Deus. Tem também fantasia intrusiva, tipo, os elementos do sobrenatural estão presentes no mundo normal, adicionando uma lore de realidade alternativa. A gente também vai ter fantasia de portal de jornada, já que os personagens saem do seu mundo normal através de um evento e entram em um novo mundo desconhecido para cumprir um objetivo. Vá embora! Leve seu irmão para o norte. Procure uma cidade. Tá, obrigado. Vem, Greg. Eu acho essa gama de tipos de fantasias diferentes e interessantes nessa série, porque atenua ainda mais o fator desconhecido nela. Parece que tenta fugir de classificações, títulos, predições, não intencionalmente, como se toda a lógica da série fosse a parte do convencional. Eu não digo isso como elogio, mas sim como uma observação e talvez por isso mesmo seja algo tão interessante.
por justamente fugir da padronização que a gente tá tão acostumado. Eu não digo isso em questão de roteiro, mas sim em relação ao modo de ser da obra. Falando em modo de ser, eu quero apontar uns aspectos que eu mais amo nessa obra, já que isso aqui é uma carta de amor praticamente. Que é como Urt e Greg aceitam as regras sem sentido do desconhecido. Eles têm um momento de choque de vez em quando, mas nada muito além disso. Oi. Desculpa, tô procurando um telefone. Me desculpa. É nisso onde reside um dos charmes desse desenho pra mim. É provocado uma espécie de humor, sendo que na verdade a gente devia estar com medo, com horror, horrorizado. As razões indeterminadas por trás da atitude do narrador e do protagonista, falta de surpresa, o tangível desrespeito à história e o fantástico, fornecem uma atenção estranha e bem-humorada. Esse trecho contextualmente está inserido em uma dissertação sobre como a fantasia e a forma como ela é percebida podem provocar resultados específicos no telespectador. Muito da fantasia vai estar na reação dos personagens perante ela. Se reagirem casualmente para um evento que é evidentemente fantástico e não pertence ao mundo real, vai ser provocada uma reação específica, desconforto ou humor, sei lá, mano. O mundo como é depende de como é contado e quem conta a história. Isso me faz pensar bastante a respeito de Overgar Raw. Me faz pensar que ele seria uma implosão de conceitos e se prepare que eu vou começar a viajar agora. Uma perda de visão dos limites que traçamos sobre o que é realidade. De que o pensamento é configurado para interpretar a realidade e muitas vezes é inapropriado. Como tentar descrever uma imagem sem ter as palavras. Isso não se encaixa apenas na arte, contos de fadas, mas também em várias áreas da vida. Quantas vezes nossos pensamentos e ideias estão errados? Eles estão errados por quê? Porque a perspectiva ou modelos básicos de interpretação que entregamos em nós mesmos não nos fornece um resultado específico ou gratificante. Essas perspectivas podem ser a mesma coisa que ferramentas, podem ser úteis e estarem enferrujadas outras vezes ultrapassadas. Isso não é algo novo, Descartes já duvidava bastante da realidade como um seu conceito de Deus Deceptor ou gênio maligno. Conceito que significava que nenhum pensamento sobre a realidade tem garantia de ser veredicto. Portanto, é sempre incerto. Se eu fosse seguir com essa linha de raciocínio, eu iria chegar a uma conclusão de que o segredo de toda essa série é, na verdade, o reconhecimento de como entendemos a realidade de maneira separada, e que, na verdade, isso é uma distorção. O mundo após vida não necessariamente seria um mundo separado ou até mesmo diferente do mundo normal. Seria possivelmente complementos ou partes de uma mesma coisa que a gente não pode juntar por causa das nossas faculdades mentais não transcendentais. Mas dizer isso é a mesma coisa que dizer que não conseguimos e nem somos capazes de realmente explicar algo de forma objetiva. A gente está então fadado ao subjetivismo e incerteza sobre tudo que é dito e entendido. Mas ao cair nesse tipo de discurso, a gente acaba jogando fora todas as coincidências que encontramos. Todas as coisas em comum que se repetem são encontradas em um padrão. Apesar de parecer lógico dizer que somos incapazes de realmente discernir uma realidade absoluta, também é lógico ignorar tudo que temos como algo de mérito para estabelecer um entendimento, pelo menos gratificante, da realidade. E falando de entender a realidade, a gente vai falar um pouco da realidade que todos no universo e o segredo ali de Jardim, Overgar Raw, experienciam. Isso não é um lugar ou um outro plano existencial, mas sim um bicho que canta na mata despretensiosamente. Parece que seu óleo está acabando, Senhor da Mata. Que tal deixar eu levar o lampião um pouquinho? Vai embora, fera! A besta ou fera é, sem sombra de dúvidas, o melhor personagem dessa série, não tem condição não. Ele é escuro, fala pouco e quando fala é interessante, é macabro, tem lore obscura e tem um papel extremamente importante, não apenas para a narrativa, mas também para o segredo que há além do jardim. A besta aparece pouco em tela, mas na realidade ela tá presente o tempo todo. E não no quesito de a besta sempre está te observando, a besta é local. A besta é a jornada, ela é a névoa, ela é a escuridão, ela é a própria desesperança e a própria morte. Mas não significa que ela é necessariamente completamente má. Assim como a sombra de Carl Jung, que seria a parte obscura do nosso subconsciente. O local onde residem as características que o ego ou parte consciente de nossa mente negam,
por não estarem em concordância com o que ativamente acreditamos ou gostamos. E sua relação conosco é sobre o afeto e como você se relaciona com aspectos de si mesmo. A sombra é algo inconsciente que se manifesta de vez em quando, geralmente em momentos estressantes ou conflituosos, e nunca se mostra por total, mas sempre em pequenos pedaços, mas que se tornam difíceis de identificar ou até mesmo perceber, que é a sombra em ação. A sombra ou fera é um elemento básico de nossa pessoa, e ela pode ser vista dessa forma negativa. Ela também pode ser vista de uma forma positiva, onde é necessário um entendimento do indivíduo com a sua sombra para atingir uma compreensão do que te atinge sem você perceber, do que permanece inconsciente. Ao alcançar esse entendimento, que não é absoluto, atinge um estado saudável, com a parte da sombra que, no momento, assola o sujeito. Caso contrário, você vai estar colocando mais e mais poeira embaixo do tapete. E quanto mais poeira você coloca, mais pragas vão se juntar em face da sua casa, ao ponto de que vai fugir de controle e domar você por completo, te destruindo. Ao nos abrirmos para a sombra e as pequenas pistas que ela nos dá, conseguimos entender o que de fato nos incomoda tanto. E enfim, podemos fazer algo sobre isso. Afinal, a gente só cuida de um problema quando a gente percebe ele. E é isso que significa se encontrar com a fera e confrontar ela. Você... Você está... Espere! Não! Mas como a sombra exatamente se relaciona com a fera? A fera é obviamente uma ferramenta de narrativa que impulsiona os personagens. Se não irem rápido, a besta vai pegar você, então a série tem que acabar rápido logo, né, pô? Não só a fera vai te pegar, mas a desesperança vai lhe engolir. Note que eu falei desesperança e não desespero. Porque é o estado dormente, a completa desistência, o estado letárgico que realmente significa uma completa derrota. Greg, Sim, Ward? podemos parar de fingir que vamos chegar em casa? Hã? E admitir que nos perdemos para sempre? Que essa neblina é mais densa do que nós entendemos? Que somos folhas soltas, espalhadas pelo ar por um vento indiferente? Podemos admitir que nunca mais vamos voltar para casa? Podemos, Greg? A besta, portanto, não é apenas um personagem, mas um fenômeno ao qual todos são vítimas. Ela não é um problema cotidiano. Todos conhecem a fera, e ela pode tanto ser a jornada quanto o fim dela. Caso você desista, a besta irá te consumir e você se tornará combustível pro lampião. Mas caso você seja persistente e não se deixar consumir pela desesperança, você vai sair vivo. Saindo um pouco dos ramos das ideias e para algo mais concreto, a gente tem uma evidência clara de que a besta não é apenas um personagem, mas uma parte que constitui o desconhecido. Quando o Urt está no seu limite e não tem mais esperanças, não é a besta que o consome, que chega nele e fala, você vai morrer, mané, mas é o próprio jardim que chega. Ser consumido, portanto, não é uma atividade do personagem besta, mas é uma atividade do desconhecido em si. O próprio desconhecido faz parte da besta. Ela precisa do óleo das árvores de alma, e a besta incita o temor e a desesperança nas almas perdidas. Poderíamos dizer que ambos são a mesma coisa, mas na verdade são parte de uma coisa em comum, com o mesmo objetivo: tornar o ser um não ser. O completo inverso do que a vida aspira que nós nos tornemos. Algo que não almeja nada, sente o desejo. Um organismo que somente espera o seu fim, enquanto se encolhe em um amontoado de folhas em uma floresta gelada. Ao atingir essa desesperança esmagadora, se chega à inatividade, que leva à preocupação, que remove o heroísmo, que destrói a coragem e leva à covardia, e em seguida o torna uma coisa que não vive nem reage. Pro desconhecido, uma pessoa que perdeu um porquê da vida, uma direção, é o mesmo que uma pessoa morta. E se a pessoa já tá morta, o desconhecido tem todo o direito de terminar o serviço. Greg? Greg! Vamos tirá-lo daí. Anda! Tá. Vai dar tudo certo, Ward. Mas não é isso que acontece. Todos saem vivos. Ou melhor dizendo, desenvolvem a coragem suficiente para encarar a fera. Para bater de frente ao invés de receber ordens, questionar elas.
de tomar coragem, não apenas de dizer não, mas de também tomar um caminho vago e nebuloso, incerto. Tudo termina em completa escuridão. O último momento do desconhecido em Obrigado All é com um vão preto consumindo a tela, mas muito distante de um significado ruim. Próximo, na verdade, da esperança que todos precisavam. A escuridão do fim é, na verdade, uma forma de dizer que, mesmo com tudo sendo incerto e imprevisível, isso não é motivo para perder coragem e não seguir em frente.